Oi, eu sou Natasha Barbosa e hoje eu apresento para vocês a nossa Havaiana decorada com crochê. É uma aula feita especialmente para você deixar sua peça personalizada, bonita, enfim, com a sua cara, com o seu jeitinho e utilizando o nosso crochê. Vamos crochetar? Na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso Joca Alize. É o nosso fio fininho, ele é 100% algodão, ele é mercerizado, dá pra ver pelo brilho aqui do fio. O tex dele é 295, ele vem com 500 metros. E a agulha indicada, normalmente, a menorzinha é 1,75. Porém, para fazer essa peça, eu vou utilizar a agulha 2 de crochê. Além disso, nós vamos utilizar uma agulha de tapeceiro para costurar e uma tesoura. Você pode escolher qualquer cor. Eu escolhi este tom aqui maravilhoso de verde. É o nosso verde água. É uma cor que eu gosto muito. E aqui está uma havaiana minha já para vocês verem. Ó, essa aqui, o tamanho dela é 35, 36. Eu fiz assim, mais ajustado. Porém, se você quiser fazer mais fofinho, eu vou te mostrar como. Mais fofinho que eu digo mais volumoso, tá bom? E ficou assim, é muito simples, tá? É uma coisa que você consegue adaptar bem a qualquer tamanho. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, eu venho, pego o meu fio. No meu tamanho aqui, pra um chinelinho tamanho 35, 36, eu fiz 70 correntes. Porém, gente, vocês não precisam fazer o mesmo tamanho pensando em corrente. Pense em centímetros. Faça suas correntes. Eu gosto de deixar um pedaço longo aqui para depois poder arrematar. Faça suas correntes e vai medindo na alça. Se você for fazendo medindo, você já consegue adaptar a qualquer tamanho. Você não precisa que eu fale, para o número 40, por exemplo, você tem que fazer 80 correntes. Não, eu não sei porque eu não tenho o número 40 disponível aqui. Porém, eu fui medindo, tá? E aí, a gente faz assim. Faça com número par, essa é outra dica. Independente do tamanho, você vai lá, mede. Deu 83. Não, então você põe mais uma correntinha. Se você achar que tá grande, aí você tira uma. Mas o importante é ter um número par de correntes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já é um número par que eu posso aceitar numa boa. Eu vou pegar aqui, ó, vou pular a primeira correntinha, vou dar uma laçada, e eu gosto muito de pegar pela alça de trás, essa alcinha aqui. Então, eu pulo a primeira, e vou dar uma laçada, e vou entrar e pegar a alça de trás da segunda corrente. Venho, e vou fazer um meio ponto alto. Então, eu trouxe, e aqui agora eu dou uma laçada, passando por dentro dos três de uma vez só. Fiz um, novamente. 2. O que acontece? Quando a gente vira essa correntinha aqui, já contando na nossa contagem de correntinhas, onde está par, ao virar e não fazer nada, nós transformamos a quantidade de pontos em uma quantidade ímpar. Ou seja, antes era par, tinha o número, né? Cada um tinha seu par. Agora, ao ignorá-la, ao não fazer ponto ali, nós transformamos numa quantidade ímpar. Então, você pega, conta de novo suas correntinhas. Por exemplo, se a minha tinha 14 e eu não fiz ponto numa, então no total eu vou ter 13 pontos. Então, metade, 6,5, 6,5. Então, eu sei que 6 pontos eu vou fazer. O sétimo, que é a parte no meio, né? Ele vai ficar no meio. E é ali que eu vou fazer o aumento e depois vai ter 6 pro outro lado. Como assim, Natasha? Vou te mostrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, cheguei no sexto. Calma aí. Agora sim, 6, certo? Então, a gente olha aqui, ó, 6, aqui. É o sétimo, separa ele. E aqui tem que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ficar assim. Isso aqui é uma pequena amostra, tá? Mas, ó, aqui no meio, eu vou pegar e vou colocar 3 meio pontos altos de uma vez só. Então, ó, fiz o primeiro, novamente, no mesmo buraco.
faça o segundo, é o que a gente chama de aumento duplo, tá? Ó, fiz o segundo, e agora eu vou fazer o quê? O terceiro. Então, eu fiz 3 de uma vez só. E aí, agora, eu tenho que fazer o quê? Os outros 6 desse lado. Então, vamos lá. Que vai ficar igualzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, agora o 6. No caso, o sexto. Ó, com o aumento, ele faz esse movimentozinho da curva. Então, aqui, ó, é justamente isso aqui que vai nos ajudar a colocar na sandália. Vou fazer aqui, ó. Então, a gente observa que tem que ter. E, claro, aqui conforme o seu tamanho de escolha de corrente. Mas, ó, tem que ter isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fazer uma correntinha. Ó, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho, faço uma laçada, vou pular essa corrente que eu fiz, não faremos nada nela, e vamos fazer um meio ponto alto no primeiro ponto, ou seja, eu fiz a corrente, eu pulei ela, eu dei uma laçada, e aqui eu vou prosseguir fazendo meio ponto alto. E eu vou fazer isso até o final. Ó, vou fazer todinho. Até lá embaixo, todo mundo vai ganhar um meio ponto alto, tá? Não mais, não menos do que isso. Então, eu vou fazer e a gente volta pra gente fazer a nossa próxima carreira. Chegamos aqui e o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Mais uma vez, eu vou fazer meio ponto alto, mas eu não vou fazer todo. Eu vou fazer primeiro numa metade, ou seja, eu vou chegar lá na direção de onde a gente fez aquele aumento duplo. E vou parar no segundo ponto do aumento duplo, ó, já estou quase. Então, se aqui eu tinha 6 e eu botei mais 3 e depois 6, então aqui é 6, 3, ou perdão, 6, 3, 9 com mais 6, 15. Então, aqui eu tenho que parar na metade, no segundo ponto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o segundo ponto do nosso aumento. Então, agora, o que eu vou fazer é, eu vou pegar, vou parar nessa metade, vou fazer mais uma correntinha, vou virar e vou fazer mais 2 carreiras só nessa lateral. Por quê? Porque essa parte aqui a gente vai usar para costurar e para prender na alça. Ou seja, você tem que chegar na metade do seu trabalho. E, Natasha, mas agora é um número ímpar, o que eu faço? Não tem problema. Esse ponto aqui, que é justamente o meio, que é o número ímpar, ele vai ganhar esse ponto desse lado e depois, quando a gente for voltar aqui, vai ganhar ponto desse outro lado também. Então, cada lado, antes era 15, agora vai ficar com 16, porque esse aqui do meio vai ganhar 2 pontos, ó. Já vou mostrar pra vocês. Terminar esse aqui. Aí, fiz essa carreira, tem que fazer mais uma carreira de meio ponto alto aqui em cima. Então, venho, uma correntinha, viro novamente, faço a minha última carreira de meio ponto alto. Isso considerando que eu quis desse tamanho. Natasha, eu quero uma alça mais fofinha, ou então eu tô usando aquela outra havaiana, que a alça é mais gordinha, né, mais volumosa. Então, a gente pega e faz, ó, uma quantidade diferente. Aqui embaixo, ao invés de fazer só 2, a gente fez uma carreira inicial e uma segunda. Você faz mais 2, então você vai fazer 4 carreiras aqui embaixo. E aqui em cima você faz 4 também. Então, você vai ficar com 4 carreiras embaixo da parte inteira e mais 4 aqui em cima. Ó, terminei aqui, venho, corto um bom pedaço de fio pra costurar. Não vai ser esse caso da amostra, eu vou costurar um pedaço inteiro, mas a gente corta um fio de qualquer forma. Ó, venho, puxo e deixo assim. Que aí eu já vou usar essa ponta depois pra costurar. Agora, a gente tem que inserir fazer, né, a nova lateral, o novo ponto. Então, eu venho aqui do meu começo,
Ó, já dou uma laçada, entro aqui, vamos entrar no primeiro ponto, entrei, laçada, fiquei com 3, certo? Faço uma laçada por dentro dos 3 de uma vez só. Novamente, laçada, aí entro. E eu vou fazer isso, ó, seguindo isso, essa pontinha tem que ser arrematada depois, tá? Eu vou fazer isso seguindo até o último, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, lembro? 7. O ponto do meio, bem do meio, é o seguinte, que é o 8º, que é ele que eu falei que vai ficar com 2. Então, nesse último aqui, ó, que é o 8º, ele vem, eu ponho mais um aqui. E paro, ou seja, se você observar bem, tem um aumento para cá e um aumento para lá. No caso, um ponto do aumento está para a direita, outro ponto do aumento está para a esquerda. E assim eu pego agora e faço as minhas 2 carreiras todas para esse lado. Por quê? Vou mostrar aqui. Qual é o resultado? Eu quero esse resultado aqui, ó. Dá para vocês observarem bem? Aqui eu também coloquei 2 pontos nesse, e esse aqui está pronto para ser costurado, ó. Essa aqui é a versão menorzinha, né? Ainda não terminei as carreiras aqui, mas é a mesma estrutura. Ou seja, você vai fazer e é essa estrutura que vai gerar, esse vai ser o resultado, sabe? E é esse o resultado que você vai costurar na sua sandália. Agora, nós vamos deixar a agulha de crochê de lado e pegar a agulha de tapeceiro pra gente costurar. Aqui estamos, então, com a nossa agulha de tapeceiro e o nosso chinelo. E como vai ser a nossa posição? Vamos lá. Observem que eu deixei um fio bem longo para poder costurar, tá? Dos 2 lados. Se você preferir arrematar e depois colocar, não tem problema. É só fazer, colocar direitinho. E como vai ser a posição? Ó, eu venho aqui, esse é o nosso chinelo, certo? Essa metade vai ficar para cá. Aí, a gente vai costurar aqui, e essa outra metade, bem aqui nesse meio, ó, da dobra, vai vir pra cá. E aí, a gente vem e costura aqui, tá bom? Como eu estou já com a minha agulha desse lado, nós vamos costurar daquele lado ali. Então, eu venho, ó, posiciono, a minha agulha está aqui, então, eu já tenho que trazer pra esse lado. Vejo qual é o ponto da metade, ó, foi esse ponto aqui, dá pra ver pelo buraquinho dele, que nós fizemos o nosso aumento duplo, onde nós colocamos 3 meio pontos altos. Tá bem aqui, então eu venho, já vou entrar por ele, depois vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vim por ele, posicionei, ok? Agora, o que nós vamos fazer, ó. Você pode até vir ajeitando depois, então eu pego aqui, coloco... E vou fazer como? Vou vir pra cá, pra esse lado, pegar as 2 alças de cima, 2 alças, sempre as 2 alças. E junto com a outra parte, pegando o quê? As 2 alças. Venho, agora eu vou e trago. Estou do lado de cá. Agora, ó, eu venho pra cá, do lado contrário, pego as 2 alças desse lado e mais as 2 alças do lado de lá. Tá assim. Tem que juntar. Vamos lá. E esse efeito do puxar é que vai dando um efeito franzidinho. Eu optei por esse efeito, tá? Eu acho que ficou tão bonitinho. Porém, você pode costurar de outras formas. Você pode costurar vindo por cima, tipo alinhavando. Você pode costurar, inclusive, fazendo um ponto baixíssimo, que eu já ensinei aqui. E você pode até fazer um ponto baixo. Eu queria que ficasse bem ajustadinha, pra ficar bem bonita e com esse efeito franzidinho, ó. Porque como eu puxo de um lado, repuxa pra cá. Aí eu venho pra cá, pro outro lado, ó, vou repuxar, aí vai fazendo esse efeito, tá bom? Então, nós vamos fazer isso dos 2 lados, tanto desse lado, como do outro lado. E, gente, isso serve pra qualquer fio, tá? Por exemplo, você quer fazer com o nosso marque, que é o nosso barbante número 6. Ele é 100% algodão também, que eu acho que fica muito macio, né, no contato com a pele. Você pode fazer, mas é só você medir a sua quantidade de correntinhas
e depois você mede também as carreiras. Você vai ter que pegar e ir medindo com a sua alça. Mas isso é super tranquilo. Desde que você faça a divisão no meio e depois uma aba para um lado, uma aba para o outro, ó. E aqui a gente vai só ajeitar. Fica super tranquilo, tá bom? Eu vou terminar esse lado aqui. E aí eu venho pra gente começar esse lado aqui só pra vocês verem como fica, ó. Mas já tá se arrumando, já tá se aprumando. Voltamos com a nossa parte já toda costurada. E agora vamos prender, costurar a outra metade. Então, eu venho aqui, ó. Lembra que eu falei do pontinho do meio, justamente do aumento? Venho nele, mais uma vez, entro. Que aí, agora eu fixei. E o que eu vou fazer? Eu vou costurar do mesmo jeito que nós costuramos o outro lado, ó. Estou aqui, volto pra lá, pegando as duas alças desse lado e as duas alças daquele lado de lá. Trouxe, mais uma vez, duas alças de lá, duas alças de cá. E assim eu vou indo até chegar do outro lado, tá bom? É só ir costurando, ó. Vai ficar franzidinho assim. Fica bem firme, eu fiz justamente pra ficar, ó, bem tranquilo, bem gostoso de fazer e também de usar. E aí é só você costurar a sua havaiana e deixá-la decorada com o seu crochê. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, escreva nos comentários e deixe o seu like, que é extremamente importante pra gente, tá bom? Até uma próxima!